Olá, nono ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Bem, gente, hoje nós iremos tratar sobre dois tópicos, tá? O primeiro se encontra na página 78 e fala a respeito do corpo e da sexualidade. E o outro tópico é o Para Refletir, da página 80, que traz a seguinte abordagem: cada vez mais cedo. Tanto o tópico da 78 quanto o tópico da 80 irão falar a respeito, do assunto que permeia esse capítulo, que é afetividade e sexualidade. Então, começando aqui no tópico da página 78. Nunca se falou tanto do corpo e da sexualidade como nas últimas décadas. A cultura contemporânea encontra-se marcada por uma hipervalorização do corpo e da sexualidade. Experimentamos o mundo através de nosso corpo, sendo assim, toda cultura é necessariamente a cultura do corpo. Então, com o passar do tempo, e principalmente nos dias de hoje, o que nós presenciamos é que as pessoas têm conferido um grande valor ao corpo, à estética, aquilo que é aparente, aquilo que é visual. Não há, em primeiro momento, um grande problema em se valorizar o corpo, em se falar a respeito da cultura do corpo. O problema está quando essa hipervalorização, essa supervalorização do corpo acaba transpondo aquilo que é normal ou natural. Então, quando nós passamos a valorizar mais o corpo do que outros aspectos da nossa vida, aí nós estamos diante de um problema, Aí nós estamos diante de uma situação que merece sim a nossa atenção. O corpo tornou-se um referente privilegiado para a construção das identidades pessoais. Há uma série de motivos que apontam para essa novidade. O corpo nunca esteve tanto em evidência, graças à revolução sexual, aos avanços das ciências, sobretudo das biociências e da biotecnologia, uma vez que ambas explicitam e aprofundam a compreensão genética e protética do corpo. No contexto da sociedade industrial, segundo a teoria de Hannah Arendt, filósofa e pensadora política, encontramos as premissas comuns à maioria das explicações do consumismo. Tais premissas também contribuíram para a nova cultura do corpo. A prática econômica deu origem ao hábito de consumir, sustentado pela demanda emocional do corpo por prazer e ausência de dor, que resulta na insatisfação psicológica permanente do consumidor. A emergência histórica do consumo esteve relacionada a alguns fatores, como o aumento da produtividade industrial, o avanço tecnológico, a produção em grande escala e não mais artesanal. Vender tornou-se a meta final da produção. Segundo Arendt, os objetos tornaram-se cada vez mais descartáveis. Ao lado dessa reflexão está a desorientação pessoal pela perda dos valores tradicionais, pois não há mais quem herde o sentido moral e emocional que um dia eles materializavam. Assim, ocorre de modo similar com o corpo. As imagens corporais se tornaram instáveis e intercambiáveis porque nos recusamos a fazer pulsar em nossos ideais éticos que estavam lá antes que elas existissem e que continuariam lá depois que elas cessassem de existir. Traduzindo num linguajar mais acessível para a gente, um pouquinho dessa teoria da Arendt, quer dizer o seguinte: ela acredita, de acordo com as suas pesquisas, que assim como a sociedade, com o passar do tempo, se tornou uma sociedade consumista, onde todos os produtos são descartáveis e que devem ser ali consumidos rapidamente, o corpo também se tornou esse tipo de objeto. Ou seja, com o passar do tempo, o corpo dos seres humanos, seja de sexo masculino ou feminino, passou a adotar essa característica de algo que é descartável, de algo que é supervalorizado, mas que rapidamente pode ser ultrapassado por um outro aspecto. Ou seja, quanto mais musculação a pessoa tiver, mais musculação ela vai querer fazer. Quanto mais o cabelo dela estiver hidratado ou pleno, mais ela vai querer. Quanto mais cirurgias plásticas ela fizer, mais ela vai querer. Então ela fez essa associação e ela acredita que, assim como a sociedade de consumo
coloca nos produtos o seu prazer, né, e demanda desses produtos o seu prazer, o corpo também teria funcionado assim, como uma fonte, uma espécie de prazer. Só que nesse caso, o ponto negativo é que o corpo estaria aí, de certa forma, assumindo esse aspecto descartável, né? Uma característica de substituição. É como se o corpo fosse um objeto e esse objeto, por ser descartável e facilmente substituído, deveria o tempo todo ser aprimorado. Então, dessa forma, a gente percebe que tem, de certa forma, né, um ponto negativo, que é essa hipervalorização, a supervalorização do corpo, colocando o corpo como se fosse um objeto de consumo e que pudesse ser facilmente manipulado, modificado ou descartado. E, como eu falei para vocês, a segunda parte da nossa aula, na página 80 e 81, nós temos o tópico para refletir cada vez mais cedo. E ele diz o seguinte: os adolescentes de hoje são a geração mais bem informada sobre sexo. Eles têm aulas de educação sexual na escola, leem a respeito nas revistas, veem os reality shows da televisão e, se restar algum vestígio de dúvida, há sites na internet que respondem a qualquer questão sobre o tema. Os jovens não apenas sabem muito, como não há amarras sociais e nem familiares que verdadeiramente os impeçam de passar da teoria à prática no momento escolhido por eles próprios. Nada disso, vale dizer, impede que estejam confusos e divididos sobre temas como virgindade, fidelidade, namoro e casamento. O conhecimento também não é suficiente para evitar os descuidos, como o sexo sem camisinha. Por ano, nasce 1 milhão de bebês de pais adolescentes no Brasil. O início da vida sexual é um processo extremamente complexo para qualquer pessoa e de qualquer geração, diz Paulo Blouse, psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo e especialista em adolescência. Então, qual que é o problema, né? Tia, se aqui o texto já começa nos dizendo que essa é a geração mais bem informada a respeito da sua própria sexualidade, então por que o problema em relação à sexualidade permanece? E aí nós podemos levantar uma série de questionamentos. Mas o questionamento mais importante que eu gostaria de levantar para vocês é que, apesar de ter acesso a todas essas informações e de ter consciência, né, corporal, consciência sexual bem mais cedo e bem mais completo, essa geração ainda é uma geração que não tem fontes confiáveis, né, de informação. Então, por exemplo, o pai e a mãe, que seriam ali os alicerces mais fundamentais para você entender o mundo da sexualidade, geralmente são os alicerces que os adolescentes, que os jovens menos procuram, sejam por timidez, inibição, ou então por serem muito tolhidos, né, por serem muito repreendidos. Então, o que se percebe é que não existe uma via franca, né, aberta. Não quer dizer que os pais não se disponham a ajudar, eles claro que se dispõem, né? E muitas vezes os adolescentes também procuram, mas não existe, de certa forma, uma naturalidade em falar sobre isso, né? Algumas questões relacionadas à sexualidade, principalmente, ainda são levadas e ainda são vistas com um grande tabu. As pessoas ainda têm uma grande dificuldade de falar abertamente com os jovens e adolescentes a respeito da sexualidade, seja do sexo masculino ou feminino. A persistência das angústias em relação à vida amorosa, apesar do conhecimento e das liberdades atuais, tem uma explicação óbvia. Sexo não é só uma questão de informação, mas também de maturidade, pondera o psicólogo Mário Torcelli, do Instituto Kaplan, Centro de Estudos da Sexualidade em São Paulo. Esta é a primeira geração que não conta com a orientação de um guia socialmente rígido para a sexualidade. Pais e mães estão igualmente confusos, preocupados e tão carentes de parâmetros quanto os próprios filhos. Muitos deles tentam estabelecer paralelo entre o que está acontecendo e sua própria geração. Os dois momentos são diferentes. O desejo de romper estruturas sociais esclerosadas fez da liberdade sexual uma das bandeiras dos jovens da década de 1960 e 1970. Quando chegou a vez deles de darem liberdade aos filhos,
mas não incluíram no pacote um modelo de comportamento sexual. Quando chegou a vez deles, deram liberdade aos filhos, mas não incluíram no pacote um modelo de comportamento sexual. O que se observa na sexualidade da atual geração não tem nenhum vestígio daquela energia rebelde e transformadora. O debate agora não é mais a presença de limites, e sim, eventualmente, a ausência deles. Olha que interessante. Então, a geração de pais, mães, da atualidade, foram os jovens adolescentes desses limites, dessas décadas limites, de 1960 a 1980. E desse período percebeu-se uma grande busca dos jovens daquela época por liberdade sexual, por terem mais liberdade, por terem mais acesso a conhecimentos, a informação e tudo mais. Certo, essa geração teve essa liberdade. A atual geração herdou essa liberdade que a geração passada conquistou. Mas, ao mesmo tempo que a geração atual, a geração de vocês, recebe tamanha liberdade, ela precisa igualmente ser instruída a respeito dessa liberdade. E não foi o que aconteceu. A geração recebe uma grande liberdade, porém não tem a instrução necessária para lidar com toda essa liberdade. Então, por esse motivo ainda existe muito tabu, por esse motivo ainda existem muitas dúvidas acerca da sexualidade. A precocidade e a ousadia dos primeiros relacionamentos são uma característica de hoje. A média de idade da primeira vez das meninas é de 15 anos, de acordo com pesquisa da Unesco, nas principais capitais do país, e a dos meninos de 14 anos. O surpreendente é que muitos jovens que têm vida sexual ativa não começaram com um namoro firme, mas com alguém com quem eles ficavam. A pressão sobre os adolescentes para que iniciem a vida sexual deve fazer com que os jovens se sintam em um túnel de vento. Como tomar a decisão? E a única resposta é: pense bem se você está preparado e se é isso mesmo que você quer. Um risco é o jovem, de tanto ouvir falar de sexo, ter a falsa ideia de que crescer significa ter quanto antes uma relação sexual, diz o psicólogo paulista Antônio Carlos Egito, do Grupo de Trabalho e Pesquisas em Orientação Sexual. Nesse assunto, os pais podem ajudar bastante. Muitos deixam de perguntar sobre a vida dos filhos quando eles chegam na adolescência, e isso é um erro. Os especialistas aconselham a continuar a falar sobre comportamentos, expectativas e valores. Só é preciso evitar pronunciamentos solenes. Adolescentes odeiam sermões, especialmente sobre sexo. Então, gente, com base nesses dois tópicos, vocês terão também duas atividades, tá? Da página 79 e da página 81. Sendo que as questões para reflexão da página 81 vocês devem copiar e responder no caderno, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida eu sempre estou à disposição, ok? Até mais!